Fala, meu aluno, professor Tiago Mena, seja muito bem-vindo ao nosso canal dedicado ao estudo da língua portuguesa para aqueles que querem realmente aprender português de verdade. Português é bom demais e a aula de hoje é destinada a orações subordinadas adverbiais reduzidas. Já estudamos as orações subordinadas substantivas reduzidas, as adjetivas reduzidas, e hoje é dia de estudarmos as adverbiais reduzidas. Sabemos que quando uma oração adverbial ela é reduzida, a conjunção subordinativa adverbial sai de cena e o verbo surge em uma das formas nominais. No caso das orações subordinadas adverbiais, nós iremos encontrar as três formas nominais para a redução, ou seja, iremos encontrar reduzidas de infinitivo, reduzidas de particípio e reduzidas de gerúndio, em se tratando de orações subordinadas adverbiais. Coloquei algumas orações aqui no quadro e nós iremos classificar cada uma delas, observando a circunstância, o aspecto semântico que a respectiva oração traz para o contexto. Tudo bem? Então vamos lá. Ficarei aqui por amar você, vamos dividir as orações. A primeira oração, ficarei aqui. A segunda oração, consequentemente, por amar você. Repare que a oração, ela não apresenta conjunção subordinativa adverbial e o verbo se encontra na forma nominal infinitivo. O por é apenas uma preposição, ok? Não é conjunção. Então esta oração ela é uma oração reduzida de infinitivo. Vamos classificar corretamente. Ficarei aqui por amar você. Ficarei aqui é a nossa oração principal. E esta aqui é a nossa oração subordinada adverbial causal, meu aluno. Causal. A causa de eu ficar aqui é exatamente amar você. Primeiro eu a amo, consequentemente eu fico. Ou seja, é a causa, é a oração subordinada adverbial causal reduzida de quê? Reduzida de infinitivo. Repare, o verbo aqui se encontra na forma nominal infinitivo e a conjunção subordinativa não está presente. Quando ela é reduzida, são duas coisas principais que nós devemos observar. A ausência da conjunção. No caso das orações subordinadas adverbiais, o que sai é a conjunção subordinativa adverbial e a presença do verbo na respectiva forma nominal. Ficarei aqui até anoitecer. Repare, duas orações. Primeira oração, ficarei aqui. Ficarei aqui. Esta é a primeira oração. E a segunda oração, até anoitecer. Até anoitecer. Este até no contexto é outra preposição, não há conjunção subordinativa aqui. E até anoitecer dá uma ideia de tempo, sim ou não? Ficarei aqui até este momento, até anoitecer. Logo, vamos classificar a oração. Esta aqui é a OP, oração principal. E esta oração subordinada adverbial. Adverbial o quê? Temporal. Oração subordinada adverbial temporal reduzida. Reduzida. Reduzida de quê? Mais uma vez é verbo no infinitivo. Anoitecer é verbo no infinitivo, logo reduzida de infinitivo, meu aluno. Oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. Dando sua palavra, confiarei em você. Vamos dividir as orações? Vamos lá. Primeira oração, dando sua palavra. Aqui está a primeira oração. E a segunda oração, confiarei em você. Repare que aqui, agora, a oração reduzida, ela inicia o período. Nos exemplos anteriores, a oração reduzida, melhor dizendo, a oração reduzida, ela surgia após a oração principal, depois da oração principal. Agora não. Agora a oração reduzida surge antes. Então eu fiz questão de mostrar a você exemplos em que a oração reduzida ela aparece depois e também exemplos em que a oração reduzida aparece antes.
Dando sua palavra, confiarei em você. O verbo se encontra na forma nominal gerúndio, não há conjunção aqui dentro. Vamos agora buscar a ideia. Dando sua palavra, confiarei em você. Eu irei confiar em você se você der a sua palavra, sim ou não? Então, qual é a condição para eu confiar em você? Primeiro, dê a sua palavra. Então é condição. Então, esta oração aqui, ó, é oração, vamos classificar, oração subordinada adverbial condicional. Oração subordinada adverbial condicional reduzida? Reduzida. Só que agora reduzida de quê? Qual é a forma nominal que aparece aqui, ó? Aqui em cima é infinitivo, aqui é gerúndio. Então é reduzida de gerúndio, meu aluno. Oração subordinada adverbial condicional reduzida de gerúndio. E esta aqui é a nossa oração principal. Ok? Vamos para a oração de número 4. Mesmo correndo, ele não se cansou. Mesmo correndo, ele não se cansou. Qual é o natural quando se corre? Quando você corre, a expectativa gerada é entre ficar cansado e não ficar cansado, é ficar cansado, sim ou não? Mas aconteceu o oposto da expectativa gerada. Dentro das adverbiais é a famosa concessiva. Repare, a primeira oração está aqui, ó, mesmo correndo. Esta é a primeira oração. A segunda oração, ele não se cansou. Mais uma vez, a oração subordinada se encontra antes da sua respectiva principal. Não há conjunção aqui dentro, ok? E o verbo se encontra no gerúndio. Então, esta oração é oração subordinada adverbial. Oração subordinada adverbial concessiva. Oração subordinada adverbial concessiva, reduzida de quê? Reduzida de gerúndio, meu aluno. Reduzida de gerúndio. Repare aqui o correndo. E esta aqui é a nossa oração principal. Ok? Mesmo correndo, ele não se cansou. Agora nós temos, posta em prática essa lei, ela me prejudicaria. Posta em prática essa lei, posta em prática essa lei me prejudicaria. Vamos à primeira oração. Posta em prática. E a segunda oração, essa lei me prejudicaria. Então aqui está a primeira e aqui está a segunda oração. Observe, posta em prática, essa lei me prejudicaria. Ela já me prejudicou? Não. Ela já foi colocada em prática? Não. Então ela só vai me prejudicar se for colocada, se for posta em prática. A ideia é condicional. E repare, posta, colocada, o verbo agora está no particípio. Então vamos classificar esta oração aqui, ó. Posta em prática é oração subordinada adverbial condicional, meu aluno. Oração subordinada adverbial condicional, reduzida de quê? Reduzida de particípio agora, ó. Agora o verbo está no particípio, hein? Reduzida de particípio, e esta aqui é a nossa oração principal. Então nós já observamos reduzida de infinitivo, reduzida de gerúndio, e agora um exemplo de reduzida de particípio aí para você, meu aluno. Mesmo passada a dor, continuava aflito. Primeira oração, mesmo passada a dor. Aqui está a primeira oração. E a segunda oração, continuava aflito. Qual é o natural? Quando se passa a dor, qual é a expectativa gerada entre continuar aflito e não continuar aflito? Se passou a dor, o natural é não continuar aflito. Mas aconteceu o oposto. Então, uma oposição dentro das adverbiais nós chamamos de concessão, são as concessivas. Então, repare, meu aluno, o passada está no particípio, a terminação do da. Então, aqui, mais uma vez, oração subordinada adverbial concessiva, reduzida de quê? Reduzida de particípio, reduzida de particípio, meu aluno. Esta aqui é apenas a nossa oração principal. Mesmo passado a dor, apesar de ter passado a dor, ainda continuava aflito. Então, ok.
Próxima, amanhecendo, sairei logo. Primeira oração, amanhecendo. Aqui está a primeira oração. E a segunda oração, sairei logo. Ó, sairei logo assim que amanhecer. Logo que amanhecer. A partir do momento que amanhecer, a ideia aqui é temporal, sim ou não? E o verbo se encontra no gerúndio. Ó. Repare que não há conjunção aí na jogada, sim ou não? Então, ó, amanhecendo. Amanhecendo. Então nós temos aqui, ó, oração subordinada adverbial temporal, oração subordinada adverbial temporal, reduzida de quê? Reduzida de gerúndio, a ideia de tempo, reduzida de gerúndio, e esta aqui é a nossa oração principal. Ficarei aqui para observar você. Primeira oração, ficarei aqui, ó, repare, esta é a primeira oração. Segunda oração, para observar você, a fim de observar você. Ficarei aqui com o intuito de observá-lo, ou seja, com a finalidade de observá-lo. Ah, então a nossa oração agora, ó, ela está depois da oração principal, ficarei aqui a oração principal. O para observar você é a oração subordinada adverbial final, traz aqui uma ideia de finalidade, reduzida, e reduzida de quê? Ó, observar está no infinitivo, reduzida de infinitivo. Então, meu aluno, repare, estas são algumas orações subordinadas adverbiais, e nós observamos reduzidas de gerúndio, reduzidas de particípio, reduzidas de infinitivo, e foi oportuno também para trazer a memória, para relembrar a classificação das orações subordinadas adverbiais que nós já estudamos aqui no nosso canal, só que as desenvolvidas. Hoje você estudou as reduzidas, tudo bem? Então aqui chegamos ao final da nossa aula. Meu aluno, gostou da aula? Deixa aí o seu like, aperte aí o botãozinho, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, realize a sua inscrição, ative aí o sininho e português é bom demais. Valeu, galera, forte abraço, fui!